muita dor na região pélvica, em toda a região pélvica. Então ela começou a sentir muita febre, teve muita febre também, febre alta, dor, e não conseguia nem encostar do pé no chão. Ela retornou para a médica, e a médica falou, olha, você está com outro cisto, mas agora no ovário direito. Só que a situação está muito séria, porque infeccionou toda a sua região pélvica. O ovário passou para o útero, né? E estava pegando, infeccionando todos os órgãos. Então, ia gerar uma infecção generalizada. Ela precisaria fazer a cirurgia num tempo máximo de 24 horas, porque ela viria a óbito se isso não fosse feito. Mas para ela fazer a cirurgia, ela precisava tomar uma anestesia geral, paquidiana, que é o nome da anestesia. Só que a anestesia não pega quando está infeccionado, né? Então, o que aconteceu? O que os médicos pensavam? Se nós não tentarmos operar a Iracilene, ela vai vir a óbito. Ela vai vir a óbito devido à infecção dela. Se nós tentarmos aplicar a anestesia, a gente sabe que vai ser muito difícil pegar. Vamos tentar fazer a tentativa, então, em fazer a cirurgia da Iracilene. Então, o que aconteceu? Foi aplicado, introduzido, né, a agulha na medula espinhal dela. A primeira tentativa não pegou anestesia. A segunda tentativa, a anestesia também não pegou. A terceira também não. A quarta tentativa também não. Na quinta tentativa, o que aconteceu? A anestesia pegou, mas perfurou a medula espinhal dela, perfurou. E após perfurar a medula espinhal dela, ela entrou em coma 3 vezes, né? Sendo que na terceira vez, né, Marcelene, na segunda vez, ela chegou até a falecer e ela foi reanimada na mesa. Foi algo muito sério o que aconteceu. E esse líquido da anestesia formou uma massa, né, com uma pasta, e ficou na medula, né, vertebral, até impossibilitando a respiração dela. Então, da cintura para baixo, após essa anestesia, ela havia ficado paraplégica. Mas não somente ela ficou paraplégica, né? Porque existem pessoas que, quando a medula espinhal é lesionada, fica paraplégica. Todos nós sabemos disso. Isso é um fato, tem todos os exames que comprovam isso, exames que ela ficou paraplégica. Então, mas no caso dela, era pior do que isso, porque devido à anestesia ter ficado retida na medula espinhal dela, ela sentia muita dor, ela não conseguia movimentar o braço. Então, ela perdeu o movimento do braço. Também, ela precisava tomar morfina 3 vezes por dia. E ela ficava na cadeira de rodas, no máximo, sentada até 20 minutos. Após esse tempo, ela tinha que ser colocada deitada na cama ou no sofá. Qualquer simples movimento que ela fizesse, tinha que chamar o serviço de emergência do SAMU. Ela era imobilizada, levada para o hospital, né, colocada no oxigênio, e ela precisava tomar morfina na veia. A situação era muito séria, muito grave. Para ela dependia da família dela para tudo. Para se alimentar, a mãe dela precisava erguer a cabeça dela, levar comida até a boca dela. Ela não tinha movimento nos braços. Para dormir, ela dormia somente do lado direito, numa posição. Ela não podia virar para outra posição, né? Então, não era só que ela ficou impossibilitada de andar. Ela não conseguia se alimentar, pentear o cabelo, ela não conseguia fazer mais nada. Ela ficou totalmente dependente da família dela. E ela estava até, né, participando de uma igreja já desde criança, mas não aconteceu nenhum tipo de melhora. Depois ela vai falar como, né, aconteceu a cura dela, mas eu quero que ela fale o que ela passou. Quando você saiu do hospital, Irmã Silene, e você descobriu que você não
poderia mais andar. O que você sentiu? Qual que foi as suas lutas? Por favor, fale um pouco para todos nós, esse grande testemunho. Irmãos, algo muito triste aconteceu na minha vida. Para quem nasceu normal e no meio de um tempo da vida acontece algo como esse, que eu tinha 24 horas de vida, o médico tinha que escolher entre eu viver ou eu morrer. E naquela medicina eu lhe preparava as peças, mas eu morreria. Ele foi aplicando anestesia, como não pegava. Não pegava. Anestesia. Ali me aplicou anestesia, eu me apaguei, embora. Entrei em coma. E o médico disse para mim assim, diz para minha família, nós tivemos que fazer cirurgia assim mesmo, porque já tinha cuidado, tivemos que fazer a cirurgia assim mesmo. Mas ela entrou em coma na mesa de cirurgia, e deu maior trabalho. Eu entrei na mesa de cirurgia, era 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, eu ainda estava em coma. 9 horas da noite, eu ainda estava em coma. E não foram 12 anos, amados. 12 anos, dependendo da minha família, para tudo em cima de uma cama. Para comer, para tomar uma água, para tomar um banho. Se alguém quisesse me dar uma água, ali eu tomava. Se alguém não pudesse me dar, eu ali passava, eu tinha. Daquele jeito, naquela situação. E assim foi minha vida, e comecei a ser transferida para os hospitais no Rio de Janeiro. 14 hospitais em Rio de Janeiro. E passei. Nenhum médico deu para mim uma esperança assim, você vai viver, você vai andar. Meu sonho era andar, meu sonho era viver. Eu não sabia que era sair dentro de uma casa, eu não sabia que era ver mais ninguém. Porque minha família que lutava comigo, meu pai não tinha prazer mais em me ver. E ali os vizinhos também que ajudavam. E foi aquela situação durante 12 anos. 12 anos nesse sofrimento. Mas quando foi agora, esse ano, eu não conhecia o Ministério de Arrependimento e Santidade. Eu não conhecia. Mas eu recebi algo de Deus muito especial para a minha vida, que transformou a minha vida. Daquele dia para cá. Transformou a minha vida. Todos os hospitais que eu passava, para mim viajar, para me pegar na máquina, para me tirar da cama, para colocar na máquina, para colocar dentro da ambulância, para transferir para o Rio de Janeiro, que eu moro no estado do Rio de Janeiro. Era muito difícil, irmãos. O motorista da ambulância tinha até que subir em cima da cama com a máquina para poder me pegar, para colocar, para poder passar até pela janela do quarto, porque não dava tempo de passar pela porta. Sair pela janela do quarto para levar para a ambulância, para ser transferida para vários hospitais. E no hospital da cidade onde eu moro, passou a ser minha casa há 12 anos. Eu não sabia mais sequer viver em casa. Por 12 anos vivendo dentro do hospital. Eu só tinha prazer de ir em casa um pouquinho, daqui a pouco, aí de volta no hospital. Era morfina, de 6 em 6 horas na veia, e morfinas em casa durante o dia. 3 vezes ao dia,
e pegava à noite também para ver se conseguia eliminar um pouquinho da minha dor. Um pouquinho da minha dor. Só que não era suficiente ainda para arrancar aquela dor que eu sentia. Era uma dor muito insuportável. Muito insuportável. E quando foi dia 2 de junho, eu conheci o bispo Marcos Domingos e conheci a mãe bispa Valéria. E eles foram na minha casa e eu estava muito ruim em cima da cama e não conseguiram chegar na minha casa. E eu ali, naquela situação, sem poder ter como eu fazer nada, ter como eu sair, eu não podia mexer. Os irmãos têm noção, eu não podia me mover com o meu corpo, não podia mexer com o meu corpo, porque qualquer movimento que fazia com o meu corpo era motivo de eu sentir dor. Até banho era na cama, porque qualquer coisinha que mexia para poder tomar uma água, comer uma comida, umas 2, 3 colheres de comida, tinha que levantar um pouquinho a cabeça e colocar na boca. Isso é quando alguém tinha o tempo suficiente para mim para isso. E quando não tinha, eu ali ficava à base de remédio. Eu não sabia mais que era dormir, que a dor era tão suportável que eu não sabia mais que era dormir. Eu passava noites e noites acordada, sem poder dormir, porque a dor era terrível. E ali começou a parar os braços, parou a medula, atrofiou a medula espinhal. Ali começou a coluna ficar toda cheia de caroço. Ali foi parando os braços, foi chegando na medula do pescoço. Foi quando eu cheguei, eu creio que muitos aqui devem conhecer o hospital ali no Rio da Lagoa. Hoje, 3 médicos diz para mim assim: filha, agora você escolhe viver ou morrer, porque só tem uma solução aqui. Se nós, eu já estava no centro cirúrgico, amado, se nós te operarmos, você vai morrer. Ou você opera, ou você vive assim, até Deus ver o que faz por você. E eu naquela máquina, sem ter o que fazer, eu vou esperar por Deus. Olha. E ali, eu saí daquele hospital, retornei para minha casa, eu disse para ele assim: doutor, eu não vou operar. E retornei para minha casa. E teve médicos que teve tanta compaixão de mim, amados, do meu sofrimento, que eles chamaram um médico do Japão para vir fazer uma cirurgia em mim no Rio. E esse médico veio. E quando esse médico terminou aquela cirurgia, ele diz assim: eu quero conversar com a tua família. E chamou minha família toda no hospital. E a minha família foi ali no hospital. Quando chegou ali, o médico conversando com a minha família, ali no hospital, o médico disse assim: olha, fiz tudo o que eu podia fazer, mas não tem recurso para nada. Não tem chance para nada. E ali eu comecei, irmãos, eu naquela máquina lá, nossa, escorria, porque não tinha como eu chorar, porque eu não podia fazer movimento do corpo, porque eu não aguentava dor. Eu não suportava mais a dor. Eu vivia sedada, viajava sedada. Tinha que ser sedada para poder sentir dor, com a enfermeira na ambulância e no filho na veia. E ali, amados, quando
aquele médico me deu o resultado da cirurgia, a minha família entrou em pranto dentro daquele hospital. E aquele médico abraçou comigo ali na máquina, abraçou no meu rosto. E ele falou, não tem mais solução. Não tem mais solução. E chamou os colegas dele que tinha chamado ele, conversou com os colegas dele, explicou a situação e viajou de volta. E ali eu fiquei rodando de hospital em hospital, procurando uma solução, porque o que mais a minha família queria e o que mais eu queria, Márcio, talvez muitos que estão aqui têm tudo que Deus te deu para você fazer para Ele. Você tem perna, você tem braço, você tem o seu valor para Ele, que é mais precioso do que tudo para nós, e não sabemos dar valor. Eu só queria uma perna para andar. E quando foi dia 2, eu recebi um decreto de cura, através do Bispo Domingo e do Bispo Valério. Quando foi dia 5, meus braços que já estavam parados, não movia, não levantava, não fazia nada. Tiago, por um decreto de 1 minuto, fizeram a oração. A única coisa que o bispo Marcos Domingo fez foi uma oração de arrependimento. Mais nada, não. A gente não conhecia o ministério. A minha família não conhecia o ministério. Porque a luta comigo era tão grande que ocupava muito tempo da minha família. Então ninguém conhecia o ministério. Foi eu. Muitas igrejas. Meu nome rodou nessas igrejas todas que passaram aqui. A minha família achava que tinha que enviar meu nome para essas igrejas, porque Deus ia fazer um milagre. Eu não concordava, eu não sei qual o motivo de eu não concordar. Eu não concordava de ter que enviar meu nome para lá. Então, eu achava que se Deus fizesse alguma coisa na minha vida, Ele ia fazer dentro da minha casa. Porque, irmãos, quem tinha morrido, chegado no hospital morta, foi reanimado pelos médicos. Quem é médico aqui, quem é enfermeiro, que sabe o que é isso. E a médica chamar a família lá fora, lá de fora do hospital, e falar assim, olha, não sei se tem como voltar mais não. E ali, aqueles médicos todos no quarto comigo. E naquele momento, aqueles médicos no quarto comigo, foi quando Deus me deu uma chance ainda de conhecer o verdadeiro evangelho da cruz do sangue. Aleluia! 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 Após trocar o decreto de cura de 1 minuto, foi o Tiago até que colocou, não sei se ele está aqui, foi o Tiago até que colocou, até o evangelista Tiago, esse decreto de cura que o bispo Marcos Domingo pediu para ele colocar isso para mim. E eu falei, eu deposito 100% da minha fé, deposito tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Isso foi no sábado, Zanado. Quando foi no dia 5 de junho, meus braços já estavam ouvindo. Normalmente. Eu já tinha sentido que alguma coisa diferente na minha vida já havia acontecido. Ali eu já pude chamar pela minha mãe. E falei para ela, mãe, vem ver, tem alguma coisa acontecendo na minha vida. Quando a minha mãe viu, ela começou a chorar, porque ela não acreditou no milagre que estava acontecendo comigo naquele momento, irmão. Porque ela estava tão traumatizada em sofrer.
milagre que Deus fez foi tão grande na minha vida, entre aquele sábado até o dia 5 de junho, que eu peguei, pedi meu filho, me coloca na cadeira de roda. Ele me colocou na cadeira de roda, coisa que eu não aguentava ficar. 20 minutos. Eu fui para a cozinha, primeira coisa, eu fui para a cozinha, fiz arroz. Coisas que há 13 anos atrás não tinha como fazer. Ali eu fiz arroz. Ali já fiz um almoço para a gente almoçar. Não fiz muita coisa, mas consegui. Para mim já foi tudo. Para mim foi tudo. Dali eu senti vontade de ir até o tanque. E quando o meu filho me levou na cadeira de roda até o tanque, e eu na cadeira de roda eu fui lavar roupa. Porque era eu e meu filho. Porque minha filha já era casada e meu esposo simplesmente foi embora quando os últimos médicos disseram assim, olha, não tem mais jeito, já fizemos de tudo, não tem mais o que fazer. Foi embora de casa. Simplesmente eu estava retornando para casa quando ele estava saindo e indo embora de casa. Eu estava chegando no hospital quando ele estava indo embora de casa. Mas eu permaneci. Permaneci. Falei, se Deus tem algo na minha vida, alguma coisa Ele vai fazer por mim. Porque não é possível uma pessoa sofrer 12 anos, viver vegetando em cima de uma cama, dependendo dos outros para tudo. Para tudo. Para tudo. Amados, ali foi uma pré-adolescência. Para mim foi uma pré-adolescência, como se nascesse uma criança e começasse a andar e pegasse uma pré-adolescência de 12 anos. Quando foi? No dia 9 de junho. Isso não me sai da minha cabeça nem da minha mente. Nem um minuto. Eu tenho que chorar todos os dias, todas as horas, a todo momento. Porque eu acho que ainda é pouco para agradecer a Ele por tudo que Ele fez por mim. Alguém entrou ao vivo no meu quarto às 3 horas da manhã. Eu fiquei com muito medo daquela visão porque eu não conhecia. Eu não sabia quem era, mas sabia também que não era da terra. Não era da terra. Porque do jeito que entrou no meu quarto, não era da terra. E eu deitada de um lado só, sem poder se mexer, sem poder fazer movimento com o corpo. E o meu netinho dormia comigo, dorme comigo. Ele tinha 9 anos, hoje ele está com 10 anos. E ele tem o hábito de dormir comigo assim. E ele viu quando alguém entrou no meu quarto. Ele queria chamar meu filho, mas o medo que ele tinha de me largar sozinha com aquele homem que estava no meu quarto. Amado, e como nós estamos aqui hoje, ao vivo, todo mundo, todos nós aqui vendo a face de todo, cada um vendo a face um do outro. E eu tive que observar aquele homem quando entrou pela porta do meu quarto. E quando ele entrou pela porta do meu quarto, eu fiquei com medo, porque eu nunca tinha visto de barba longa, veste resplandecente, branco, tudo de branco.
Amado, me perdoa, mas não tem como eu mostrar. Foi muito real, amado, foi muito real. Com aquela veste branca resplandecente, com aquela barba longa, tinha cabelo dos lados, aqui em cima não. Eu fiquei na vez da minha vida, porque eu nunca fui muito na internet, e eu nunca tinha visto na minha vida. E meu neto viu, quando ele entrou também, e ele bateu medo no meu neto também, juntamente comigo, de 9 anos, ele tinha 9 anos, hoje já está com 10. E ele viu, quando ele entrou, o sapato branco, resplandecente. A roupa era toda branca, resplandecente. Mas não era alguém da terra. Eu sabia que não era alguém. Era comigo. Amados, eu ali deitado, e quando ele entrou dentro do meu quarto, ele viu que eu fiquei com medo daquela aquela cena que eu estava vendo ao vivo ali no meu quarto. Foi ao vivo, amado. Foi ao vivo às 3 horas da manhã. E quando ele entrou, ele viu que eu fiquei com medo. Foi muito lento. Foi para mim não se apavorar, e nem meu neto, que estava comigo, meu neto queria sair do quarto para chamar meu filho, não podia. E ele ficou lá no cantinho me observando. Nesse momento eu fui me relaxando, me acalmando, me aquietando, me acalmando, me aquietando. Quando eu vi, foi uma brisa. Eu não dormia mais, porque eu não sabia o que era dormir mais, porque eu não podia de tanta dor. E quando ele chegou para mim, que ele ficou lá no cantinho, ele se aproximou, aí que eu já estava calma, ele se aproximou de mim, aonde eu estava, lá da cama onde eu estava, e meu neto viu quando ele tocou na minha coluna também. Não, vocês sabem o que é, amados. Minha família maravilhosa que Deus me deu, uma família linda, que eu jamais pensava que um dia conhecer. Ele abriu a minha coluna, ouviu, de cima até embaixo, e eu tive que contemplar. Meu neto também viu. Ai, irmão. É como fazer uma cirurgia. Creio que muitos aqui sabem como fazer uma cirurgia. Abriu a coluna. Nisso que ele abriu a coluna, e eu vendo minha coluna aberta, vendo sangue, vendo tudo lá dentro. Como estava, eu tendo que contemplar tudo. Eu vi, ele levou uns 30, 40 minutos dentro da parte. Depois que eu já tinha me acalmado, me inquietado. E eu vi, por favor, pastor Luciano, e eu vi a hora que, quando ele terminou de abrir a cirurgia, ele pegou na minha coluna, assim, ó, e arrancou ela, amados, para fora. Quando ele arrancou aquela coluna para fora, eu vi aquela coluna cheia de defeito. Cheia de defeito, realmente não tinha como eu sobreviver. Uma coluna daquela. E eu vi a hora que ele tirou aquela coluna e pegou uma coluna nova, encaixou lá dentro. Aleluia. E deixou novamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
senti na minha coluna. Eu senti que meu corpo tinha transformado, tinha havido uma mudança muito grande no meu corpo. Eu vi quando ele foi embora, foi desaparecer. Foi embora. E eu recebi aquela ordem muito forte, muito temente, muito, sabe, dizendo para mim que era para mim colocar o pé no chão. Irmãos, eu nunca tinha colocado o pé no chão. Aquela foi a primeira vez em toda a minha vida. Aleluia. Aleluia. Aquela Aleluia. foi a primeira vez em toda a minha vida. Eu coloquei os meus pés no chão. Eu nunca tinha colocado meus pés no chão. Posso explicar isso? Não é que ela nunca tinha colocado. Naquela condição de angústia, desespero e morte, ela esqueceu como era. Sim. O dia que eu traduzi o PDF, eu corrigi. Isso me impactou tanto que eu quero só explicar quando ela diz que ela nunca tinha colocado o pé no chão, para que os incrédulos não vão dizer, mas espera lá, 3 anos atrás ela andava. Ela ficou em uma condição de morte da cintura para baixo tão grande, veja bem, da cintura para baixo, morte, morto, sem nenhuma sensação. Da cintura para cima, dor, a ponto de paralisar. Paralisar, ela não podia se mexer. Então, quando ela diz que ela andou pela primeira vez, quer dizer, quando ela colocou o pé no chão, é como se ela tivesse sentido